Irmãos, a gente vai dar continuidade à nossa série de mensagens sobre os artigos da Confissão Belga, amém? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito teológico, a união hipostática, as duas naturezas de Cristo. Cristo 100% Deus e Cristo 100% homem, amém? Artigo 19 da Confissão Belga. E para poder estudar sobre esse assunto, eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo na carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. A gente vai fazer a leitura a partir do verso 5. Texto bem conhecido dentro do nosso contexto. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, todos acharam? Amém? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, fala aos nossos corações, Pai. Fala aquilo que o Senhor deseja essa noite. Injeta, Pai, em nossos corações ânimo através da Tua palavra. Fortalece a nossa fé, Senhor, para que de fato a gente possa sair daqui transformado, Pai. Que o Senhor possa relevar a minha insignificância, que o Senhor possa me usar, Pai, e glorificar o Teu nome, Pai. Fala aos nossos corações essa noite. É isso que nós pedimos e já te agradecemos. Amém. Irmãos, a carta aos Filipenses é uma das cartas que a gente conhece como carta das prisões. O apóstolo Paulo ele escreve essa carta quando ele estava preso na sua prisão domiciliar em Roma. E ele, juntamente com a carta aos Filipenses, escreve da prisão a carta aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses e a Filemão. E fica muito claro a gente perceber na carta aos Filipenses o fato de que ele está preso. O apóstolo Paulo está preso e ele encoraja a igreja a permanecer firme, porque muito embora ele esteja preso, o evangelho está sendo pregado. O evangelho está sendo propagado até mesmo em situação de prisão. Então ele encoraja a igreja a permanecer firme, mesmo nessa condição, visto que o apóstolo Paulo era o mentor da igreja. Então, para que não houvesse preocupação, o apóstolo Paulo fala que mesmo em prisão, o evangelho continuava sendo pregado. O apóstolo Paulo também faz menção à sua prisão aqui, dizendo que muitos dentro da igreja permaneceram firmes no evangelho porque se sentiram encorajados com o fato do apóstolo Paulo estar preso. Ou seja, o fato dele estar impossibilitado de sair de Roma acabou fortalecendo muitos irmãos naquela ocasião. Mas o apóstolo Paulo também contrasta a realidade de outros irmãos que começaram a se mover de forma egoísta, de forma ambiciosa, de forma vaidosa dentro da igreja, com motivações distorcidas, com motivações equivocadas, e por isso esses irmãos, eles começaram a criar uma realidade facciosa dentro da igreja. Eles começaram a segregar a igreja por conta da sua motivação egoísta. Então, aqui a gente percebe a principal ênfase, a principal exortação da carta aos Filipenses, que é o apelo à unidade cristã. Se a gente pudesse resumir
de uma forma simples, qual é o principal apelo do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, seria o apelo à unidade cristã, para que os irmãos eles tivessem o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo espírito, a mesma atitude, e por isso ele alicerça todas essas orientações na ideia de que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele sabia que, desconectado da doutrina de Cristo, toda a ética, todo tipo de orientação que ele poderia dar, poderia significar puro legalismo. Então, por isso, ele quis enxertar com a teologia bíblica de Cristo, com um plano de redenção no coração daqueles irmãos, para que aquela ética da unidade, de permanecer junto, ela pudesse ser enxertada de poder, de vida. Porque, como a gente falou aqui anteriormente, né, doutrina desconectada de ética, teologia do plano de redenção de Jesus Cristo desconectada da moral, é puro legalismo, porque se encontra desconectado do principal autor da ética, que é Jesus. Então, ele convida a igreja a ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Mas notem que o apelo do apóstolo Paulo ele é grande em relação a isso. Por isso ele diz aqui nos versículos anteriores à passagem que a gente leu: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O apóstolo Paulo fala, ele dá uma série de orientações para que a igreja viva em unidade, convidando elas a trilhar a vida da humildade, a vida da humilhação. Uma humilhação que dentro do contexto do evangelho é uma humilhação boa, porque aponta para Cristo, né? Então ele diz o seguinte: não andem por ambição vaidosa, por ambição egoísta, mas antes considerem o próximo superior a vocês. Antes de olhar para os seus próprios interesses, olhe para os interesses dos outros. Então o apóstolo Paulo, ele continua dizendo: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, assim seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então ele consolida essas atitudes, ele consolida essas orientações através da teologia gloriosa de Cristo Jesus, da revelação profunda que o apóstolo Paulo faz acerca do ministério de Jesus aqui na terra. Então ele fala que, embora sendo Deus, Jesus não teve por usurpação o ser igual a Deus. Por isso, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, e se humanizou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto é muito profundo, ele é muito lindo, e ele aponta para a temática daquilo que a gente vai falar aqui essa noite: as duas naturezas de Cristo Jesus. Notem que o apóstolo Paulo diz o seguinte: embora sendo em forma de Deus, em natureza de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando o apóstolo Paulo fala que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, muito embora ele fosse em forma de Deus, esse em forma de Deus aqui é um termo grego chamado morfe, que significa a forma externa, que significa a matéria externa, ou seja, tudo aquilo que aponta para a natureza interna de forma externa. E esse termo morfe, ele também significa, ele serve para designar também uma área do conhecimento chamada morfologia, que nada mais é que o estudo das formas, né? O estudo da aparência externa, das formas externas, da diversidade das formas externas. Então, dentro desse contexto, quando o texto fala que, embora sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, o que o texto está querendo indicar aqui? Que esse em forma de Deus, ele está atrelado à majestade de Cristo.
ao esplendor de Cristo, a majestade que aponta para aquilo que ele é em essência. Então, se a gente tivesse a possibilidade de ver Jesus em forma de Deus antes da sua encarnação, a gente não teria dificuldade de perceber que ele é Deus, porque a gente o veria na sua majestade, a gente o veria na sua glória. Por isso João Calvino ele fala que assim como o homem é conhecido pela sua aparência, pela sua forma, Deus também é conhecido pelo seu esplendor, pela sua majestade. Essa é a forma de Deus que Cristo tinha antes da encarnação. Ele tinha a essência de Deus, os atributos de Deus, mas também a forma de Deus. Então, quando o texto diz que, embora sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, o texto faz referência a um esvaziamento da majestade de Cristo. Ele continua tendo a essência de Deus, mas agora em forma de homem. Um teólogo chamado Herman Bavinck, um teólogo holandês, ele fala que Jesus ele se transformou em algo que ele nunca foi, na mesma medida que ele nunca deixou de ser aquilo que ele é. Ou seja, 100% homem e 100% Deus. A essência dele continua a mesma, mas agora ele a manifesta em forma de servo, em forma de homem. Por isso o teólogo holandês ele continua dizendo que agora a gente só consegue enxergar a majestade de Cristo através, escondido, da sua forma de servo. A gente só consegue perceber a sua divindade, a sua natureza, por detrás da sua humanidade. Agora nós enxergamos a sua divindade pelos olhos da fé. E é interessante porque Jesus ele tinha toda a majestade, todo o resplendor da glória de Cristo, mas agora mesmo com a divindade de Deus, de ser Deus, a natureza de Deus, agora, como diz o profeta Isaías, ele se encontra em forma de homem, e um homem sem beleza. Um homem que não tinha algo que pudesse atrair a atenção das pessoas. Queimado pelo forte sol do Antigo Oriente, rejeitado, humilhado. Ele precisou manifestar a sua messianidade através da sua forma de servo. Agora, não existe mais possibilidade de reconhecer o fato de que Jesus é Messias, senão pela fé, porque ele é 100% homem e 100% Deus. E aqui, irmãos, a gente vai começar a perceber que as duas naturezas de Cristo, elas apontam para o itinerário da salvação e para o itinerário da igreja. A forma como a gente vive mediante o seu plano de redenção. Amém? Quando a gente volta um pouquinho e vê o apóstolo Paulo falando que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, por isso se esvaziou, esse termo aqui, não teve por usurpação, não teve por vaidade ou algo semelhante, ele está atrelado ao ato de reivindicar por alguma coisa. Reivindicar por direito. Ou seja, Jesus ele não reivindicou pelo direito de ser Deus. Ele não considerou que isso fosse algo pelo qual ele devesse se apegar. Por isso, se esvaziou e abriu mão dos seus direitos diante de Deus. Mesmo tendo todo o direito, mesmo sendo Deus, ele não reivindicou por isso. O reverendo Hernando Dias Lopes fala que Cristo não reivindicou pelos seus direitos, porque em essência ele já é Deus. Ele não precisa reivindicar por algo que já é dele. Por isso que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E tranquilamente, certo da sua identidade, ele se esvaziou. Ele entregou os seus direitos, muitos dos seus direitos, ao se humanizar, porque ele tinha plena convicção de que ele continuava sendo um com o Pai. Era dele, era de essência dele. Agora é interessante que, mesmo tendo todo o direito,
mesmo sendo Deus, Jesus ele abriu mão dos seus direitos. E nós, como seres humanos, não temos direito algum e a gente reivindica por todo o direito possível. Essa é a marca do homem pecador. Essa é a marca do século 21 que a gente tem vivido. Hoje, todos reivindicam por seus direitos, né? O seu direito de ir e vir, né? O seu direito de liberdade de expressão. Todo mundo está lutando por alguma coisa, né? Eu vou mudar o mundo, eu vou reivindicar alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Vou postar no Twitter. Vou reivindicar aqui, vou mudar o mundo. Vou postar no Instagram. Todo mundo está reivindicando. E, irmãos, não tem problema nenhum a gente reivindicar. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum a gente se sentir até inconformado com a realidade que a gente está vivendo, mas com toda a sobriedade, sem pecar. Mas não tem problema nenhum. O grande problema é que o ser humano se superestima. O problema é que o ser humano se exalta além da conta. Ele tem um juízo de valor acerca de si mesmo que é muito além daquilo que de fato que diz respeito a ele. Então, toda vez que o ser humano se superestima, ele também reivindica por seus direitos de forma superestimada. Essa que é a grande realidade. É sempre a minha vida, os meus problemas, os meus dilemas, a minha realidade, os meus sonhos, as minhas projeções, a minha família, a minha casa, tudo meu, tudo gira em torno de mim. Tudo gira em torno da minha realidade. E isso soa edênico, né? Quando a gente volta para o Éden, a gente percebe algo parecido. Adão virando as costas para Deus e reivindicando pelo direito de ser Deus sobre a sua própria vida. Essa é a realidade de Adão, essa é a nossa realidade. E é interessante que com o avanço das redes sociais, com o avanço da informação, mais a gente tem reivindicado pelos nossos direitos. Mas o problema é que quanto mais nós reivindicamos pelos nossos direitos, por ocasião do tempo que nós temos vivido, mais nós temos superestimado a forma como a gente tem colocado o nosso direito em prática. Talvez, como nunca antes, hoje no século 21, o ser humano não tenha se superestimado mais do que hoje. Talvez nunca antes. E essa é a nossa natureza. Essa é a natureza do homem caído. Jesus ele tinha plena consciência da sua identidade e por isso ele não teve qualquer tipo de problema para se esvaziar, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que era um com Deus. Mas pela falta de conhecimento da nossa própria identidade, a gente se superestima. A gente não sabe que é pecador. A gente não sabe que é frágil, que é falho, que é carente da graça de Cristo. Então, toda vez que nós olhamos para Cristo, não tendo por usurpação ser igual a Deus, não tendo por vaidade ser igual a Deus, se entregando, sendo obediente até a morte, nós entendemos o parâmetro de sentimento que nós, como igreja, nós precisamos ter. Não um sentimento superestimado de quem nós somos, mas um sentimento real de quem nós somos. Porque se Cristo não se entrega na cruz, se a realidade da cruz não é real, então nós não somos pecadores, então a gente vive de qualquer jeito. A gente vive de acordo com os nossos próprios direitos. Mas se nós cremos na cruz, se nós cremos que Jesus ele guardou a lei até a morte de cruz, para se colocar como substituto do nosso pecado, da nossa culpa, então nós precisamos ter plena consciência da nossa identidade, de quem nós somos. Nós somos carentes da graça de Cristo. Nós somos carentes do seu favor.
Nós somos inteiramente dependentes daquilo que ele fez na cruz do Calvário por mim e por todos nós que estamos aqui. Por isso que, na mesma medida que nós vivemos a era da exaltação própria, a gente também tem vivido a era do ressentimento. Eu acho que nunca antes, hoje, como a gente tem visto no século XXI, as pessoas têm andado tão ressentidas. Quando as pessoas compreendem que o mundo não gira em torno dela, quando as pessoas compreendem que nem tudo diz respeito aos nossos próprios direitos, a gente entra num estado de ressentimento, de perceber que nós não somos deuses. Mas ainda assim a gente age como se fosse Deus, mesmo ressentido. Mas o fato é que a união hipostática, as duas naturezas de Cristo manifestas na obra de redenção, elas colocam o nosso coração na perspectiva correta. Amém, irmãos? E o texto continua dizendo que ele se esvaziou, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Jesus, ele se esvaziou, se colocou em forma de servo, se humanizando, foi obediente até a morte, para que nós pudéssemos ser redimidos. Isso é pura teologia, isso é doutrina que muda, que transforma a nossa realidade, que enxerta a nossa ética de vida. Essa é a doutrina que transforma os nossos corações. O fato de que Cristo abriu mão de toda a sua glória, se humanizando para nos salvar. Isso precisa mudar as nossas vidas. Isso precisa trazer desdobramentos práticos na nossa vida. E é importante que a gente não se desconecte do contexto que essa abordagem do apóstolo Paulo está tratando. Ele fala, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele revela a profundidade do plano redentor de Jesus Cristo para que a gente seja apto a viver todas essas realidades. É somente através do conhecimento da doutrina de Cristo, do conhecimento de Cristo, que nós somos movidos em nosso coração a não só amar Jesus, a não só termos a nossa vida transformada, mas também a amarmos os outros. A considerarmos os interesses dos outros algo importante para nós também. Mas por que a gente tem tanta dificuldade em nos santificar? Por que a gente tem tanta dificuldade, irmãos, em viver em unidade na igreja? Por que a gente tem tanta dificuldade em considerar o interesse do outro, assim como a gente também considera o nosso? Por que é tão difícil a gente olhar para o outro como alguém superior a gente? De uma forma geral, por que é difícil nós nos santificarmos na perspectiva do reino de Deus? Por que é tão difícil? Se a gente já está careca de saber, de ler esse texto, de ver que Jesus, sendo Deus, se esvaziou, de ver que Jesus, sendo Deus, se humanizou e foi entregue na cruz pelo nosso favor, pela nossa salvação. A gente já leu muitas vezes esses textos, mas por que ainda assim é difícil agir de forma humilde na perspectiva e na realidade da igreja? Porque santidade, irmãos, não estão relacionadas
ao exemplo que Cristo pode nos dar. Sozinho. Santidade está atrelada à fé que nós adquirimos na obra de Cristo. Toda vez que nós cremos naquilo que foi dado na cruz do Calvário por mim e por todos nós que estamos aqui, nós recebemos a dádiva não só da justificação, mas também da regeneração das nossas vidas. Salvação e santificação são dadas como presente na cruz para a igreja. Logo, quando temos dificuldade na nossa vida como cristão, quando nós temos dificuldade em se santificar e ter a mente de Cristo, isso não está atrelado a uma falta de observação da realidade que Cristo estabeleceu. A gente lê. Mas é a dificuldade de nós cremos por intermédio da fé que algo foi proporcionado às nossas vidas na cruz. Logo, o nosso problema relacionado ao pecado é um problema de fé. E não quanto nós observamos ou não essa passagem. Porque quando Cristo se esvazia, guarda a lei, até a morte, para se colocar como cordeiro, imaculado, sem mancha, para a substituição do nosso pecado, para nos livrar da culpa, ele não faz somente para nos salvar, mas ele também guarda a lei para a igreja. Ele guarda a lei na cruz, até a morte de cruz, para escrever ela no nosso coração. E o ápice da santidade, do presente da santidade, às nossas vidas está na ressurreição. Porque quando Cristo guarda a lei até a morte, para se colocar como oferta agradável pela nossa culpa, ao ressuscitar, o fato dele ter guardado a lei mostra que nem o pecado, nem a morte pôde resistir à sua glória e santidade. Nem a corrupção do pecado pôde resistir à santidade de Cristo, à obediência de Cristo. Então, toda vez que nós cremos que nós somos salvos por Cristo Jesus, nós também cremos que assim como Cristo guardou a lei e escreveu ela em nossos corações, nós também triunfamos sobre a morte, sobre a corrupção do pecado nas nossas vidas. Mas precisamos ter fé. A santidade e a regeneração são um presente de Deus para a igreja. E nós vivenciamos isso através do Espírito Santo, que é o selo, penhor da nossa salvação, mas que foi conquistado na cruz do Calvário. E as ferramentas espirituais que Cristo dá para as nossas vidas, para que a gente possa fazer jus desse presente dado por Cristo na cruz, mediante a fé, é oração. São as Sagradas Escrituras. Parece um clichê, irmãos, a gente dizer que tem que orar, que tem que ler a Bíblia. Mas porque a gente trata essas disciplinas espirituais como um clichê, é que nós não fazemos. E é por tratarmos como um clichê que a gente está deixando de lado o maior potencializador da nossa santificação. Porque nós só fazemos jus que Cristo entregou de presente a santificação às nossas vidas quando nós dobramos os nossos joelhos e nos quebrantamos na presença dele. É por intermédio da fé, irmãos. É por intermédio da fé. Muitas vezes a gente se frustra, se cansa, porque a gente cai repetidas vezes nos mesmos pecados, nas mesmas falhas. Mas a gente tem que se cansado e se frustrado porque a gente está tentando fazer isso na força do nosso braço. E não através da fé. Agora, nesse momento, quando a gente reflete no nosso íntimo, na nossa realidade pessoal, e vê às vezes que a gente se frustra, que a gente cai, que a gente falha em agradar a Deus, em agradar o Espírito Santo,
Fazendo uma retrospectiva desses momentos, quantas vezes, no exato momento em que a gente se frustra, que a gente se cansa, em que a gente tem dificuldade de viver em santificação, quantas vezes nesses momentos nós dobramos o nosso joelho e pedimos socorro? Quantas vezes, irmãos? Assim como o apóstolo Pedro andou sobre as águas e por conta da sua incredulidade ele afundou, mas ao mesmo tempo ele pediu um sinal e pediu socorro, Deus. E no mesmo instante ele foi até lá, pegou na mão de Pedro e trouxe ele de volta para a superfície. Jesus, ele também quer nos trazer de volta para a superfície. Mas a gente tem que pedir socorro. A gente tem que gritar. Porque a dádiva da regeneração, a dádiva da santificação foi dada para a igreja. Foi dada para a igreja, irmãos. Depois de se esvaziar, se humanizando, se colocando em forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz, o texto fala que por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A gente percebe aqui, irmãos, que dentro da perspectiva cristã não existe espaço para ecumenismo. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Não existe religião verdadeira senão o Evangelho. Nós podemos ter um amor ecumenista, nós podemos respeitar, amar o próximo, mas não perder de vista de que o caminho é em Cristo, porque Deus o exaltou acima de todos, o exaltando. E o texto diz que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. No fim, na plenitude dos tempos, até aqueles que não viveram o Evangelho, que não se curvaram a Cristo, vão ter que se curvar. Dobrar os joelhos da presença de Cristo, porque Deus o exaltou sobremaneira. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Outra verdade que a gente percebe aqui é que não tem como nós vivermos a nossa espiritualidade sem confessar Cristo na nossa vida. Sem confessar Cristo no nosso trabalho. Sem confessar Cristo na nossa realidade, no nosso contexto. Todo joelho que se dobra confessa Cristo. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus, ele fez isso e glorificou o nome do Pai. Quando ele se esvaziou e se entregou, ele glorificou o nome do Pai. Porque esse era o plano de Deus desde antes da fundação do mundo, que foi executado na plenitude. Por isso, Deus foi glorificado na exaltação de Cristo. Que a gente também possa glorificar o nome de Deus nas nossas vidas. Porque da mesma forma que Cristo se humilhou e foi exaltado sobre todos os nomes, sobre toda a realidade, quando nós nos humilhamos também na presença de Cristo, nós temos parte na glorificação de Jesus para a glória de todos sempre. Quando nós nos humilhamos e dobramos os nossos joelhos, nós também somos glorificados e temos parte, tomamos parte, nos apropriamos da eternidade junto com Jesus. Da mesma forma que ele também se humilhou e foi exaltado. Em nome de Jesus.